A oeste de Arkham, as colinas sobem agrestes e há vales com florestas fechadas que nenhum machado cortou. Existem vales escuros e estreitos, onde as florestas e as árvores se inclinam de uma forma fantástica, e onde pequenos regatos correm sem nunca terem recebido sequer um lampejo de um raio de sol. Nas encostas suaves há fazendas antigas e pedregosas, com chalés baixos cobertos de musgo, meditando eternamente os segredos da Nova Inglaterra, sob o abrigo de grandes rochedos. Mas agora estão todos vazios, as largas chaminés desmoronando e as paredes laterais revestidas abaulando perigosamente sob os tetos de gambrel. As pessoas do passado se foram, e estrangeiros não gostam de viver lá. Franco-canadenses tentaram, italianos tentaram, e os poloneses chegaram e partiram. Não por causa de alguma coisa que se veja, ou se ouça, ou se possa manusear, mas por causa de alguma coisa imaginada. O lugar não é bom para imaginação e não traz sonhos repousantes de noite. Deve ser isso o que mantém os estrangeiros à distância, pois o velho M. Pierce nunca lhes contou nenhuma lembrança dos 2 dias estranhos. Amy, cuja cabeça foi um tanto excêntrica durante anos, é o único que ainda permanece, ou que fala dos dias do passado. E ele tem coragem para tanto, porque a sua casa é próxima do campo aberto e das estradas movimentadas em torno de Arkham. Antes, houve uma estrada que corria sobre as colinas e atravessava os vales, passando exatamente onde é hoje a charneca, mas as pessoas deixaram de usar, e a nova estrada foi aberta bem mais ao sul. Vestígios da antiga estrada podem ser encontrados no meio das ervas daninhas daquele lugar deserto, e alguns deles vão permanecer mesmo depois de muitas das depressões serem inundadas pelo novo reservatório. Então as florestas escuras serão derrubadas e a charneca se estenderá até bem abaixo das águas azuis, cuja superfície vai refletir o céu e ondular sobre o sol. E os segredos dos dias estranhos se juntarão aos segredos das profundezas, e se juntarão ao conhecimento do velho oceano e a todo o mistério da terra primal. Quando eu percorri as colinas e os vales, executando o levantamento topográfico para o novo reservatório, me disseram que o lugar era diabólico. Foi o que me disseram em Arkham. E como ela é uma cidade muito antiga, cheia de lendas e feitiçarias, pensei que o mal ligado a algo que durante séculos as vovós contaram às crianças, o nome Charneca Maldita me pareceu muito estranho e teatral. E eu me perguntei como ele havia entrado no folclore de um povo puritano. Então vi por mim mesmo aquele sombrio entrelaçamento de vales em costas a oeste, e nada que não o seu próprio mistério ancestral passou a me espantar. Era de manhã quando eu vi, mas as sombras sempre pairam ali. As árvores cresciam muito fechadas. Os troncos eram grandes demais para qualquer floresta da Nova Inglaterra. Havia ali um enorme silêncio nas trilhas escuras entre elas, e o terreno era muito macio, com musgo e tapetes úmidos de anos infinitos de decomposição. Havia poucas fazendas nas encostas. Nos espaços abertos, principalmente ao longo da estrada velha, às vezes com todos os edifícios de pé, às vezes com apenas um ou dois, e às vezes com uma chaminé solitária ou um celeiro. Ervas e arbustos daninhos reinavam, e as coisas furtivas se arrastavam sob a vegetação. Acima de tudo, isso pairava uma névoa agitada e opressiva, um toque irreal e grotesco, como se algum elemento vital de perspectiva estivesse torto. Não me espantou que os estrangeiros não quisessem ficar, pois essa não era a região onde se pudesse dormir. Parecida com uma paisagem de Salvador Rosa, parecida demais com alguma xilogravura proibida de um conto de terror. Salvador Rosa, entre 1615 e 1673, foi um pintor, poeta e músico italiano. Mas nem mesmo isso era tão ruim quanto a maldita charneca, pois nenhum outro nome se ajustaria tão bem àquilo, e nada se ajustaria tão bem àquele nome. Era como se um poeta tivesse inventado a frase por ter visto exatamente aquela região
E ao vê-la, pensei que devia ser o resultado de um incêndio, mas porque nada de novo havia se desenvolvido naqueles 5 acres de desolação cinzenta que se espalhava, aberta para o céu, como um lugar corroído por ácido. Nas florestas e campos, espalhava-se principalmente ao norte da estrada, mas ocupava um pouco do outro lado, e eu senti uma estranha relutância ao me aproximar. Finalmente cheguei, mas apenas porque o meu trabalho me obrigou a atravessá-la e deixá-la para trás. Não havia nenhuma vegetação de qualquer espécie naquela ampla extensão, mas somente uma poeira ou cinza fina que nenhum vento parecia mover. As árvores próximas eram doentias e atrofiadas, e muitos troncos mortos se erguiam ou jaziam em decomposição na margem. Ao caminhar apressado por ali, vi à minha direita tijolos e pedras caídos de uma velha chaminé e de um celeiro, e a boca negra escancarada de um poço abandonado, cujos vapores estagnantes executavam truques estranhos com nuances da luz do sol. Mesmo a longa subida na floresta escura, à frente, me pareceu agradável, e deixei-me espantar com murmúrios assustados do povo de Arkham. Nunca houvera casa ou ruína nas proximidades, mesmo nos dias antigos. O lugar devia ter sido solitário e remoto, e ao crepúsculo, temeroso de passar novamente por aquele lugar assustador, tomei um outro caminho de volta para a cidade, pela curiosa estrada ao sul. Tive um vago desejo de que algumas nuvens se juntassem, pois uma estranha timidez diante dos profundos vazios no céu havia tomado conta da minha alma. À noite, perguntei aos velhos de Arkham sobre a charneca maldita e o que significava a expressão dias estranhos, murmurada por tantas pessoas. Mas não obtive boas respostas, a não ser que o mistério era muito mais recente do que eu pensava. Não, era uma questão de velhas lendas, mas alguma coisa ocorrida durante a vida das pessoas que falavam. Acontecera durante os 80 e uma família havia desaparecido ou sido morta. Quem contava nunca era exato. E como todos me diziam, para não dar atenção às histórias loucas do velho Amy Pierce, eu procurei na manhã seguinte, depois de saber que ele vivia sozinho num velho chalé instável, onde as árvores começam a se tornar bem grossas. Era um lugar assustadoramente antigo e já tinha começado a exalar o leve odor miasmático que adere às casas, que permanecem de pé há muito tempo. Só depois de bater com muita insistência, eu consegui acordar o velho, e quando ele veio, arrastando timidamente os pés até a porta, percebi que não estava feliz por me ver. Não era tão frágil como eu esperava, mas tinha os olhos abaixados de uma forma curiosa, e as suas roupas mal cuidadas e a barba branca faziam parecer muito abatido e triste. Sem saber como lançá-lo nas suas histórias, fingi um assunto de trabalho e falei a ele do meu levantamento e perguntas vagas sobre o distrito. Ele era muito mais vivo e educado do que eu fora levado a acreditar. Antes que eu me desse conta, já estava entendendo tanto sobre o assunto quanto qualquer pessoa com quem eu tivesse conversado em Arkham. Não, ele não era igual aos outros caipiras que eu tinha conhecido nas áreas, onde deveria haver um novo reservatório. Dele não vieram protestos pelas velhas florestas e terras de cultivo que seriam perdidas. Embora talvez viessem se a sua casa não estivesse fora dos limites do futuro lago. Alívio era tudo que ele demonstrava. Alívio diante da destruição dos antigos vales que havia percorrido durante toda a vida. Estariam melhor agora sobre a água, melhor sobre a água desde os dias estranhos. E com essa abertura, a sua voz rouca baixou enquanto seu corpo se inclinava para frente, e o seu indicador direito começou a apontar de forma trêmula e impressionante. Foi aí que eu ouvi a história, e enquanto a voz desconexa murmurava, rouca, tremi repetidamente, apesar do dia de verão. Muitas vezes tive de arrancar o narrador dos seus devaneios, separar pontos científicos que ele sabia apenas por uma lembrança de papagaio meio apagada, ou preencher as lacunas onde o seu senso de lógica e continuidade se rompia.
Quando terminou, não me espantei pela sua memória ter falhado um pouco, ou o povo de Arkham não gostar de falar muito sobre a maldita charneca. Voltei correndo para o meu hotel, antes do pôr do sol, pois não queria ver as estrelas nascerem sobre mim, não em campo aberto. E no dia seguinte retornei a Boston para me demitir do meu emprego. Não me sentia capaz de voltar àquele caos obscuro de velhas florestas e encostas, ou de voltar a enfrentar a maldita charneca cinzenta, onde um poço negro escancarava a boca ao lado de tijolos de pedra desmoronados. Bom, agora o reservatório logo vai ser construído, e todos aqueles velhos segredos estarão seguros sob muitos metros de água. Mas nem mesmo assim eu gostaria de visitar a região à noite, pelo menos não sobre as estrelas, e nada me convenceria a beber a nova água da cidade de Arkham. Tudo tinha começado, disse o velho Amy, com um meteorito. Antes dele, desde os julgamentos das bruxas, nunca houvera lendas loucas. E mesmo então, aquelas florestas a oeste não provocavam nem a metade do medo que a pequena ilha de Miskatonic, onde o demônio tinha o seu tribunal ao lado de um altar solitário mais antigo que os índios. Não havia florestas assombradas, e a sua escuridão fantástica nunca foi terrível antes dos dias estranhos. Então chegou aquela nuvem branca, ao meio-dia, aquela fileira de explosões no ar e o pilar de fumaça do vale, bem longe da floresta. A noite toda, Arkham ficou sabendo da grande rocha que caiu do céu e se enterrou no chão, ao lado do poço da fazenda de Narn Garden. Era a casa que ficava onde depois estaria a maldita charneca, a bela Casa Branca, entre jardins e pomares férteis de Narn Garden. A Cor que Veio do Espaço, de Howard Phillips Lovecraft.